dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai escutar esse podcast. Meu nome é Dan Lisboa e inicio agora, única e exclusivamente pela 23ª vez. Ai, o incrível, o estourado, o espero que não como tudo na minha vida, nada flopado podcast Relay. E aí, como vocês estão? Tava sentindo minha falta? Porque eu tava morrendo de saudade de voltar ao ritmo normal do nosso podcast. Agora estamos aqui, juntos, para conversar sobre estar constantemente em mutação. Como assim, Dan? Simples. Tudo pode mudar em todo lugar o tempo todo, para todo mundo. A mudança é uma das poucas certezas que a gente tem na vida. E muitas vezes a gente pode encarar ela com receio ou uma certa resistência, mas é importante demais se manter em movimento, porque na inércia a gente tende a permanecer parado, assim como contou o nosso mano Newton. Esses momentos de ruptura da rotina são aqueles momentos que a gente cresce, que a gente evolui ao longo da vida. E é engraçado pensar nisso, porque muitas vezes a gente entra numa rota e ela bifurca, ela traz aquela escolha. Por isso é importante saber fazer escolhas pensadas. Sabe, esse mês o podcast completou 1 ano. Nesse mês também foi o meu aniversário. E foram tantas mudanças que eu não tive tempo de pensar nelas como eu gostaria. Sempre perto do meu aniversário, eu fico com sentimentos à flor da pele. Eu penso muito sobre a minha caminhada, as coisas que eu conquistei. Mas esse ano eu não consegui fazer ainda. Até agora. Porque aqui neste episódio eu quero falar sobre esse assunto. Nossa, gostoso demais viver as mudanças da vida. Que coisa linda ver a formação de um ser humano ali começando pequeno e frágil, a crescer a ponto de ser responsável pela vida de outro ser humano e com o passar dos anos e perdendo essa independência e controle para voltar a ser cuidado. Se a vida fosse sempre igual, que graça teria, né? Se a gente soubesse sempre aonde aquele caminho vai dar, que graça teria? E assim, mudanças dão medo, assustam, tiram a gente da zona de conforto. Mas você nunca vai conhecer o ótimo, o incrível, se você não correr o risco de abrir mão do que é apenas bom. Eu observo as pessoas ficarem com muito medo do desconhecido e desistindo de realizar as coisas só pela mudança brusca. Mas nada que vale a pena vem sem esforço. Eu quero que você confie em você. Eu quero que você seja consciente para se preparar e ter uma meta. Criar expectativa assusta, eu sei, eu sinto também, eu te entendo. Mas às vezes, ou muitas, a gente precisa ser corajoso. Tô muito feliz com as mudanças que estão acontecendo, muito mesmo. Chega a me dar aquele friozinho na barriga de olhar para trás e ver que apesar de tudo, eu sigo aqui, firme e forte. Crio assim resiliência. Tá tudo indo bem, as coisas estão no caminho certo, eu sinto. E tudo isso serviu e serve para eu me autoaperfeiçoar. Em situações adversas, diferentes do que eu estou acostumada, eu me entendo mais, eu me conheço mais, tenho uma percepção maior de mim. E outra coisa, outro ponto que eu quero destacar é que as coisas gostosas, boas, não duram para sempre. A mudança é certa, sempre vai acontecer. Não adianta tentar fazer com que situações passageiras durem para sempre. Tudo tem seu tempo. E por mais que a gente se pergunte qual é o timing das coisas, a gente meio que sabe a resposta. A gente sente lá no fundo quando é o fim, quando o fim tá chegando. Eu tive amigos que eu adorava ter aquela amizade, mas no fundo, minha mente sabia que não ia durar, que era uma amizade passageira. A gente lê os sinais e é aquela coisa. Tem que querer ver os sinais, porque o pior é não querer ver. Um relacionamento que já foi bom, mas não acrescenta mais. Uma relação, um emprego, uma cidade. Lembra sempre que é através das mudanças, são nesses caminhos desconhecidos que a gente encontra novas paixões.
coisas que você nem imaginaria que fosse gostar e que passou a ser parte de você. Você abre ali um leque de possibilidades para viver novas aventuras e novas conquistas. Até as nossas metas mudam ao longo dos meses e dos anos. E por quê? Porque tudo muda. A perspectiva mudou. Ali se abriu uma nova porta. É você alcançar um objetivo, obter um sucesso referente a algo que não é para você que sonhou, que planejou, mas sim para você hoje. Vou de novo bater nessa tecla de que não é fácil. Para a gente se readaptar, a gente precisa estar com a mente aberta e disposto a seguir sem saber no que vai dar. A gente só vai. A vida é movimento constante, ela não para. A gente faz o que a gente pode fazer. E muitas vezes a gente se preocupa com a opinião de quem está ao redor, no sentido de medo, um certo receio de falha, do fracasso. Mas fracasso mesmo é nem tentar. E assim, essa pressão social que pesa os nossos ombros diariamente, acaba que no fim não vale de muita coisa. É mais um problema interno do que externo, porque acho que é normal, infelizmente, da gente se cobrar muito mais do que a outras pessoas. Então, pode ser que as pessoas também façam isso com a gente. A gente acha que estão pensando X sobre a gente e acaba que talvez nem estão pensando em nada. Mas aí é que tá. Se estiverem pensando na gente, e daí? No que isso muda a sua trajetória? Até que ponto a opinião alheia é importante? De quem você considera a opinião como importante? Tudo isso precisa ser levantado. Dai a César o que é de César, minha filha. Respeita quem respeita, ouvidos a quem ouve, consola quem consola. Tudo isso vai deixar sua rotina mais leve. Eu ouço muito que a gente não deve se importar com a opinião dos outros, mas eu acho válido pensar que tem opiniões que estão ali para te ajudar, te fazer seguir em frente, a crescer, mas precisa analisar, né? Tem pessoas que realmente querem o nosso bem. Quer ser parceiro na vida, evoluir. E assim, eu tenho muita dificuldade em pedir ajuda. Mas quando eu venço essa barreira e peço, o meu problema fica mais leve porque eu tenho um amigo carregando ele comigo. E aí fica mais fácil de resolver. E eu resolvo. Eu tenho aquele receio de atrapalhar o outro, mas eu preciso entender que eu valho a pena essa ajuda. Meu amigo, minha amiga vai me ajudar por mim, por tudo que eu fiz, pela nossa amizade. Isso é lindo de ver. Um brinde aos poucos e bons. Remetentes de bons conselhos e companheirismo nessa vida adulta que muitas vezes é tão difícil. Sobre opiniões, eu digo mesmo do outro lado, quando a gente tem opinião sobre outras coisas e pessoas. Com o passar dos anos, eu reparei que a minha opinião sobre as coisas que não estão relacionadas a mim valem cada vez menos. E isso é ótimo. Ter que me posicionar o tempo todo é cansativo demais. Imagina você ter que dar seu posicionamento para tudo que você vê no Twitter. Meu Deus, vai passar o dia inteiro dando opinião em coisas que não te acrescentam em nada. É uma perda de tempo enorme e você podia estar fazendo algo para você. E quantas vezes eu não apago o tweet na metade porque eu vejo que não vai dar em nada? Se não me envolve, eu tento não me envolver. Eu me adapto bem a mudanças. Antes, eu externalizava muita coisa do que eu pensava. E hoje eu vejo que quando tem uma mudança iminente a caminho, não adianta eu especular. Ai, por que isso está acontecendo? Acho que foi porque o fulano fez isso ou aquilo. Será que vai ser semana que vem? Será que vai ser amanhã? Muitas perguntas para apenas uma resposta. Espera. Segue sua vida, vai fazendo o que pode. Nada é para sempre, nem essa mudança é para sempre. Se adapta à nova realidade. E olha, eu tô falando aqui e falar é muito fácil, né? Eu tenho os meus gatilhos, eu tenho os meus momentos de me importar com a opinião e me sinto na pressão de me impor. Mas quando eu perco esse autocontrole e paro para pensar, eu vejo que foi à toa. Porque quem fez eu me sentir incomodada a ponto de me impor com algo que não tá relacionado a mim, não escuta, não me ajuda a resolver nada e fica no 0 a 0. É uma discussão que fica elas por elas. Eu vejo a mudança
como uma viagem que eu nunca fiz. Eu fico imaginando como vai ser. Como vai ser o meu quarto pelos próximos dias, como eu vou me sentir, que amigos eu vou fazer. Ai, é bom demais recomeçar revigorante. Dá trabalho? Porra, pra caralho. Mas depois você vai olhar pra trás e você vai ver que você fez história. Você fez história. É bom conhecer sua verdade, bom se adaptar, bom fluir conforme o tempo vai passando, bom ser autoconsciente. Assim você se protege, você se fortalece. E como eu falei antes, você nunca vai conhecer o ótimo se não tiver coragem de sair do bom. Quando você passa por muitas mudanças e precisa resetar várias vezes, você passa a ter mais consciência sobre si. Falei disso algumas vezes, no sentido de estar mais em paz consigo mesmo em relação à evolução das coisas. Faz sentido o que eu tô falando? Eu tive tanto emprego que hoje, quando eu começo em algum lugar, eu não tenho mais aquela ansiedade de mostrar o meu trabalho, de mostrar a minha criatividade, meu bom desempenho, porque eu sei que todo mundo vai saber em breve, com o meu trabalho. Eu já me conheço a ponto de ficar tranquila, sem achar que vão me achar incompetente ou não tão inteligente. Eu não tenho esse receio. No quesito trabalho, eu só vejo um recomeço e recomeço. Claro, tentando melhorar em pontos que antes eu percebia que eram defeitos meus, mas que agora eu tenho a chance de fazer diferente. Por exemplo, fofoca no trabalho. Antes, a fofoca chegava até mim e eu opinava. Hoje eu já consigo evitar em 90% das vezes. Eu vejo isso como uma puta evolução. O que você conseguiu mudar em você depois de tantos recomeços? Já quebrou tanto a cara que ficou com a casca grossa. A quebra da rotina sempre agrega em alguma coisa. Ou a mudança é para algo melhor e a gente vai evoluir naquele tópico, ou a gente aprende uma lição que a gente vai levar pro resto da vida. Todos os caminhos da vida, eu vejo assim, tá? São como uma via de mão dupla. O resultado de entrar naquela viela vai depender de muitos fatores e não só de você. Por isso eu tento sempre bater na tecla de que você não é um fracasso, de que a vida não depende só de você, mas sim de muitas coisas externas também. Por isso é tão importante se adaptar, e se fortalecer, e se conhecer, e se corrigir. Ninguém faz tudo certinho sempre, é impossível. Às vezes você tem medo de começar um projeto por achar que o tempo passou pra você. Mas na verdade, se você começar agora, daqui 5 anos a sua vida já vai estar diferente. Os 5 anos vão passar de qualquer jeito. Você começando agora ou não. Você quer que daqui a 5 anos você esteja no mesmo lugar? Uhum. É isso mesmo que você quer? Porque eu acho que não. Começar uma faculdade com 30 e com 35 estar na sua carreira? Ou achar que 30 já é tarde demais e com 35 você vai continuar sem a sua carreira? Tic-tac, tic-tac. O relógio não para. Os dias não voltam. Por favor, não diminua a sua dor. Nunca diminua o seu valor. Abraça a mudança sem se perder no meio da bagunça. Entra pra ver como você deixou o lugar. Repara que eu mudei de lugar algumas certezas. Ai, Cícero, sim. Essa é a minha casa. É a minha vida. Eu mudei. Te apresento a minha nova vida, pós-mudança. E essa é a minha nova realidade. Quem quiser viver essa realidade comigo, vambora. Quem não quiser, fica pra trás, porque o tempo não para. Eu não posso deixar de evoluir porque pessoas próximas de mim estão estagnadas e me querem estagnadas com elas. Desapega. Deixa pra trás o que não convém mais. Já falei sobre a rede de apoio em alguns episódios, no quão importante é você cultivar relações, porque se algo dá errado, e a gente está sempre sujeito ao fracasso, né? Só não fracassa quem não tenta. Mas se algo der errado, é essa rede que vai te segurar. Valorize a sua rede. Cultive essas pessoas, assim como elas cuidam de você. Então, assim, abraçar a mudança é abraçar a vida. Em toda a sua plenitude, com todas as suas incertezas e desafios e as suas infinitas possibilidades. Não esquece, tudo pode mudar,
em todo lugar, o tempo todo, para todo mundo. Gostasse? Curte, compartilha para os amigos todos, deixa 5 estrelinhas no Spotify. Quer compartilhar algo comigo? Pode me mandar um zap, uma carta, um e-mail, um sinal de fumaça em código Morse que eu conto aqui. Só não sei se eu vou contar direito. Meu nome é Dan Lisboa, @DaniLisboa e @pod.castrolê nas redes sociais. Um ótimo resto de dia. E até a próxima!